Hebreus capítulo 10, versos 32 a 39, onde a palavra diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Oremos. Ó Senhor, maravilhosa é a Tua palavra, Pai, em todos os detalhes. E quanto mais a lemos e estudamos, o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor tem respondido às nossas dúvidas, consolado a nossa alma e, acima de tudo, dado certeza da salvação em Cristo. Nessa noite, mais uma vez, venha pastorear o nosso coração, ó Deus. Venha nos ensinar a ter uma vida perseverante, uma vida digna daquilo que o Senhor alcançou através do Teu Filho a nosso favor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Lembrem-se, portanto, dos dias passados. Semana passada, ao estudarmos o texto, que foi o grande desafio para nós, que foi do verso 26 ao verso 31, nós vimos o autor de Hebreus falando para nós uma advertência muito séria, trazendo para nós uma palavra que fez com que as nossas mentes ficassem pensando e o nosso coração tremendo. Mas ao mesmo tempo, trouxe para nós a certeza de que isso só é possível viver no Senhor. Qual foi a seriedade da advertência? Ele diz, porque se continuarmos a pecar de propósito, na outra versão é deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Verso 26. O que ele diz é, olha, se mesmo depois de ter recebido a graça do conhecimento de Deus, Deus ter aberto o seu coração para sentir o toque do Espírito, você ter a sua mente iluminada para perceber as coisas de Deus e o próprio Deus, e você creu nele, e você começa a viver uma vida não para glorificar a Deus, mas deliberadamente desobedecendo a Ele, a sua palavra, a sua santidade. O texto diz, não existe mais nada que pode ser feito por vocês. Porque vocês desprezaram tudo que poderia acontecer, que poderia ter sido feito a seu favor. A obra do Deus maravilhoso que se encarnou e veio morrer na cruz em seu lugar. Se você deliberadamente tem tido uma vida cristã negligente e pecaminosa, puxa vida, o texto diz, o que existe para você é apenas uma expectativa terrível de juízo e de fogo. E eu pedi aos amados, durante essa semana que passou, eu disse para vocês, pensem nessa palavra durante essa semana, que foi a que passou. Lembrem-se dessas palavras do Senhor, porque elas são muito importantes. Deus não
aceita cristãos que vivem deliberadamente em pecado. Esse negócio de cristão carnal ou crente carnal, você não encontra na Escritura. Ele fala aqui do perigo de continuar pecando. Qual o resultado desse desprezo? A indignação de Deus. A suposição e a indicação de que há um juízo final. Se Deus cuidou com juízo aqueles que viviam sobre a lei, agora depois que tudo aquilo que Cristo fez, você não acha que Deus vai agir com mais vigor sobre vocês? Tudo isso por um motivo. Ele diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O motivo da advertência é porque nosso Deus é santo. A vida cristã saudável, cheia de santidade, cheia de disposição para honrar ao Senhor e todas as suas verdades, ser obediente à sua lei, é porque Deus é santo. E para vivermos com Ele, Ele diz, sede santo também, porque eu sou santo. Ele não tolera a rejeição da sua santidade. Porque quando nós estamos agindo pecaminosamente diante de Deus, é como se nós estivéssemos rejeitando a santidade, a bondade, o amor, a graça, a doação de Deus a nosso favor. É algo que Deus não suporta. Só que agora, nos versos 32 a 39, que nós acabamos de ler e que vamos estudar, o tom do autor muda. Ao invés de apenas advertir, como ele fez aqui nesses versos 26 a 31, o autor agora ele passa a encorajar os cristãos a perseverarem na vida cristã, lembrando-os das suas experiências passadas. Ele vai dizer, lembra das coisas que vocês já passaram e Deus cuidou de vocês. Ele diz, olha para trás e veja a bondade de Deus. Aí ele diz, mas olha para frente, para o futuro, e veja o que Deus tem preparado como recompensa para vocês. Olhem para trás e olhem para frente. Em todo tempo, um cristão, quando ele olha na sua história, e ele verdadeiramente tem o desejo de ver a mão de Deus, ele vê a mão de Deus. Que o supre nas coisas pequenas e nas grandes. Que traz respostas a dúvidas pequenas e monstruosas. Esses tipos de contrastes nós encontramos muito nas Escrituras. O autor de Hebreus, ele usa alguns contrastes, e o mais interessante é o do capítulo 6, e a gente já estudou sobre isso. Quando ele fala daqueles cristãos que são chamados de verdadeiros, quanto a vós outros, estou dissuadido de que vocês vivem de forma piedosa, de forma adequada. Mas antes disso ele diz, vocês que negaram ao Senhor depois de ter sido abençoados, ter recebido o Espírito de Deus, não existe nenhuma expectativa para vocês. Depois ele diz, mas quanto a vocês que são cristãos e vivem de maneira correta, Deus vai usar vocês. E Deus vai abençoar vocês. Não é a primeira vez que o autor de Hebreus está usando esse tipo de contraste. Esse contraste entre advertência e encorajamento é característico aqui do livro de Hebreus. Deus, em sua graça, como Ele nos mostra, não apenas nos alerta para o pecado, mas também nos dá força para perseverarmos na fé contra o pecado. Ele não simplesmente diz, cuidado com o pecado, Ele diz, Deus te ajuda para que você não peque. É como se o texto estivesse dizendo, olha, se por um acaso você está vivendo deliberadamente pecado, não é por causa de Deus. Não é porque Deus não tem sido bom com você. Não é porque o Espírito Santo não é eficaz e poderoso. Nada disso tem a ver com você. O autor, ele nos mostra muitas coisas aqui. Que enquanto caminhamos nesse mundo, eu e você, cada cristão, seja onde for, nós temos provações, nós temos problemas, mas nós devemos manter os olhos fitos em Cristo Jesus, na sua palavra, porque nossa recompensa é certa e ela é segura.
Então, o autor aqui está mudando suas observações de admoestação para louvor, de reprovação para incentivo. Sabe quando você está com um filho e você adverte o seu filho sobre algo que o seu filho está fazendo, mas você não quer simplesmente tirar o fôlego dele, tirar dele alguma coisa, você só quer apontar o dedo? Não, você não quer só apontar o dedo, você não quer só mostrar a ferida e pôr o dedo na ferida e mexer ali para ele sentir dor. É claro que eu devo mostrar ao meu filho, mas ao mesmo tempo o correto é você dizer: contudo, filho, tem como ser melhor. Tem como sarar essa ferida. Tem como ser muito melhor do que você foi até aqui. E dá para ele toda aquela orientação e incentivo para ele ser aquilo que ele deve ser. Um bom filho, obediente, que honra os pais e a mãe. Nesse texto que nós vemos, é o autor falando da perseverança que nós temos que viver na vida cristã, em meio às promessas de Deus. Como motivação para nós e como expectativa que leva-nos a uma vida de pureza, de santidade. Mas a primeira coisa que o texto vai nos mostrar aqui, que é muito importante a gente perceber, é que perseverança cristã é fruto de uma vida transformada. Sem que Deus transforme, não tenho como perseverar. Sem que Deus haja na minha vida, eu não dou conta de vencer. O pecado é grande, a minha natureza caída é forte, o diabo é terrível, o mundo está ao nosso redor e quer nos assolar e nos tirar da intimidade, e tirar de nós até mesmo a razão da nossa fé. Mas o que o autor diz aqui no verso 32 é: lembrem-se de algo, lembrem-se dos dias anteriores. Olha só como ele começa a tratar. Lembrem dos dias anteriores, dos dias que foram logo depois da iluminação. A expressão aqui, depois de iluminados, parece uma coisa meio de espiritualidade assim, não é? Depois de iluminados. Não tem nada a ver com espiritismo, por exemplo, que fala dos iluminados, ou de algumas seitas religiosas orientais. Essa expressão é uma expressão cristã que significa aquele que teve a sua mente clarificada para que ele pudesse compreender a verdade da Escritura. Desde aquele momento em que Deus abriu o seu entendimento para você perceber exatamente quem Ele é. Ele diz: a partir do momento que Deus age nas suas vidas, a partir do momento que Deus trata-os, transforma as suas vidas. Isso aqui tem muito mais a ver com conversão, com verdadeira fé, coisa que nós ouvimos hoje na escola dominical, tão bem explicado. Aquilo que tem a ver com a minha expectativa diante do que é verdadeiro e que pode tratar tudo o que é necessário na minha existência e na minha realidade futura e eterna. Ele diz: lembra quando Deus entrou na sua vida? Pensa um pouquinho aí, você, irmão, quando Deus entrou na sua vida, e a partir daquele momento, Deus mudou a sua perspectiva, o seu entendimento das coisas. É como se Deus tirasse as vendas dos seus olhos, e você agora consegue perceber tudo a partir da ótica de Deus, porque os óculos da graça, do Evangelho estão diante dos seus olhos, e agora existe uma nova interpretação. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, nós vivemos num mundo que vai começar a olhar para nós de forma diferente. Ser cristão não significa ser alguém que não passa por dificuldades. Pelo contrário, ele diz que existem lutas e sofrimentos. Sabe por quê, queridos? Porque Satanás não quer que vivamos no Evangelho ou em Cristo Jesus. Ele quer tirar das mãos de Deus aqueles que amam a Deus. O mundo contemporâneo quer colocar sobre nós cada vez mais dificuldade. E se você olhar dentro do contexto que nós vivemos, hoje ser um cristão é ser fora de moda. É ser tratado como uma pessoa até mesmo ignorante.
Como alguém que pode ser inteligente, acreditar num Deus como este que a Escritura diz. É o que o mundo fala para nós, contudo nós somos convencidos aqui dentro, é algo espiritual, é algo de iluminação do Espírito dentro de nós, e nós conhecemos a Deus não porque nós descobrimos a Deus, mas porque Deus se revela a nós. A revelação é de Deus para nós através da sua palavra, é quando o Espírito Santo de Deus me dá entendimento dessa revelação, é que eu entendo esse Senhor. O mundo não conhece a Deus, diz a Escritura, e nem pode conhecer. Essa é a realidade. Mas o texto diz, olha, a partir do momento que você crê no Senhor Jesus, você vai passar por dificuldades que você não passou até esse momento. São as dificuldades da vida cristã, lutas e sofrimentos, é dito no texto. O que o autor está nos conduzindo é uma vida de perseverança, na medida em que a gente olha para a realidade. A realidade é, eu sou um servo de Deus, eu sou alguém que entregou o seu coração e a sua vida como um todo ao Senhor Jesus. Lembra, você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Essas palavras aqui, elas são facilmente compreendidas por alguém que já pegou a sua vida e reconheceu o seu pecado e a sua necessidade de Deus e sabe que não existe perdão a não ser na obra de Cristo Jesus, e você se prostra diante do Senhor e diz, toma a minha vida nas tuas mãos, Senhor, e faça de mim um servo do Senhor. A partir do momento que isso acontece, eu sei o que está acontecendo dentro de mim. Eu sei que existem mudanças que estão ali paulatinamente acontecendo. E no meio disso tudo, ele lembra os cristãos de que existem sofrimentos que a gente passou naquele início, mas eu continuo sendo cristão. Eu estou aqui hoje, na casa do Senhor, junto com os meus irmãos, exaltando a Deus, fechando os olhos para cantar, levantando as mãos ao adorar, me derramando em alma na presença do Senhor para cultuá-lo. Eu estou aqui fazendo todas essas coisas com você, meu amado irmão, porque Ele é o nosso Senhor, e eu sei que eu tenho que estar aqui. Esse é o meu lugar, o lugar que Deus me deu, que é a casa dEle, onde Ele é o Senhor e o Pai, e eu sou filho amado. E eu estou nesse ambiente, nessa realidade, nessa comunhão. E agora o autor traz à sua memória o exemplo de piedade que aqueles irmãos têm na sua vida desde o início da sua fé. Eu poderia contar várias experiências da minha vida. Eu era um jovem que não tinha nenhum cuidado com a verdade de Deus. Eu nasci num lar presbiteriano, cristão. Meu pai era meu avô no começo do século XX, aceitou a Cristo, e a minha avó foram batizados por volta de 1920. Meu pai, em 1927 e 28, ele foi batizado. Nasceu em 26. Eu fui introduzido no meio disso tudo, mas eu não amava Cristo. Eu ouvia o Evangelho, meu pai me levava na igreja, mas aquilo não entrava no meu coração. Eu participei do departamento de crianças, eu participei do ministério de intermediário, que hoje a gente chama de juvenis. Eu participei do ministério de adolescentes, eu participei do ministério de jovens. Eu ia nas reuniões de oração com meu pai, eu ia no estudo bíblico de quarta-feira, mas eu não era crente. Nunca eu tinha chegado diante de Deus e dito, Senhor, toma a minha vida e faz diferença na minha vida. Mas é interessante como Deus é maravilhoso. Eu fora da minha cidade, indo estudar fora, indo para uma igreja que não era minha, e Deus me motivou a ir naquele lugar e eu ouvi o Evangelho. E Deus simplesmente fez o clique na minha alma.
Ele agiu com o seu Espírito dentro de mim. E aquele texto que para mim era simplesmente história, e que em alguns momentos eu até tinha dúvida, se tornou uma verdade transformadora. Naquele dia eu conheci Jesus. Naquele dia os meus olhos foram abertos, os olhos espirituais, os olhos da alma. Paulo chama de os do coração. A partir daquele momento eu posso contar várias histórias de dificuldade na vida cristã que eu tive como jovem. Que tinha uma turma que não amava Cristo, que não conhecia Cristo. E nós fazíamos muitas coisas erradas. Muitos hábitos estranhos. Mas que eu só fui achar estranho quando Jesus entrou na minha vida. E a partir daquele momento, os meus mesmos amigos, aqueles que eram amigos desde a infância, eles começaram a me questionar, mas que é isso? Agora se tornou crentinho? E agora você não vai beber essas coisas que a gente bebe? Você não vai cheirar essas coisas que a gente cheira? Você não vai fumar essas coisas que a gente fuma? Você não vai falar mais esse vocabulário que a gente sempre falou? Você não vai ter mais convívio com as meninas como a gente tinha? Você não vai ter mais a atitude que você tinha com seus pais? De um dia para o outro, a graça de Deus na minha vida me trouxe alegria, salvação e certeza da presença de Deus em mim, que me levou como se eu tivesse ido ao céu. Mas, ao mesmo tempo, aqueles que estavam ao meu redor, aqueles próximos, começaram a me questionar, a causar muitas dificuldades para mim. E aí eu quis, no primeiro momento, equilibrar tudo isso. Ficar nos dois lugares ao mesmo tempo. Esse foi o meu primeiro sofrimento. Até que Deus me mostrou claramente que não dá para ficar com um pé em Cristo e um pé no mundo. Mas até eu entender isso, foi muito sofrimento. E a partir do momento que eu comecei a viver para Cristo, e segundo a palavra de Cristo, e comecei a encontrar com eles, não para ficar discutindo coisas, mas dizer, eu amo a Cristo, você quer conhecer? E a partir daí, os amigos deixaram de ser amigos. E eles deixaram de me convidar para as coisas. E eles começaram a até questionar e fazer algumas brincadeiras de mau gosto. Eu suportei enquanto as brincadeiras eram de mau gosto comigo. Mas a partir do momento que eles começaram a fazer brincadeiras de mau gosto, com o nome de Deus e com a palavra de Deus, aí o ponto foi final. Eu precisava me fortalecer na fé, para que eu pudesse, em outro momento, encontrar com eles mais fortes. Houve muita luta. Talvez eu estou contando uma história e você pode dizer, essa é a minha história. Eu tive algo parecido. O que o autor de Hebreus está querendo dizer aqui para nós, é que ele está querendo trazer a memória daqueles crentes, de que eles já passaram por sofrimentos lá atrás, desde o começo da vida cristã deles. Nos primeiros dias de uma vida no Evangelho, houve uma perseguição muito acirrada contra os cristãos que professaram a fé naquele período bíblico. O próprio governo perseguia os judeus. O Estado romano, que mandava em tudo naquela época, porque era o Império Romano, começou a perseguir os cristãos. E os hebreus, que são esses que estão recebendo a carta, crentes, eles passaram por isso também. O autor desejava que eles se lembrassem do sofrimento como cristãos, não para murmurarem contra Deus, mas para dizerem, ali o Senhor esteve comigo, e o Senhor sustentou a minha fé.
se você e eu estamos hoje aqui cantando louvores ao Deus que nós cremos como nosso Salvador, é porque Deus tem sustentado a nossa fé, como Ele sustentou lá atrás, quando nós aceitamos a Ele como seu Salvador. Até aqui nós andamos porque Deus esteve conosco. Existem dificuldades sim, mas Deus é um Deus que nos conduz à vitória. O apóstolo Paulo até mesmo disse que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Lembram-se disso? O próprio apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 17, 2 Coríntios 4, 17, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele está dizendo, olha, por mais que eu tenho provações e tribulações, isso acaba me levando mais e mais e mais perto da glória. E isso é muito acima de qualquer coisa. A tribulação não tira de mim aquilo que Deus já me deu. E quanto mais isso acontece, mais eu sei que Deus é por mim. E eu posso dizer, sem erro, como diz a palavra, quem será contra mim? Quando então eles sofreram? Eles sofreram nos dias anteriores. Deus os regenerou, Deus os iluminou as mentes, os corações, Deus fez com que a luz divina brotasse em suas mentes, os levou ao seu favor e aliança de salvação, e como consequência, começou a perseguição, as dificuldades. Eu e você devemos nos lembrar que o estado natural do homem sem Deus é pecador. É um estado de trevas. E aqueles que continuam nesse estado, vivendo sem Jesus nas suas vidas, eles são ajudados pelo próprio inimigo. Eles são valorizados pelo próprio inimigo. Eles são jogados num mundo que gosta exatamente disso. Mas nós, cristãos, que vivemos um estado de graça, porque a partir do momento que cremos no Senhor, nós vivemos pela graça, na dependência da graça, todos os dias, em todos os momentos. Nós, os cristãos, que vivemos na luz, os poderes das trevas, eles vão se opor violentamente contra nós. Aqueles que vivem piedosamente em Cristo, sofrem perseguição. E é exatamente isso que o autor de Hebreus está querendo mostrar. Está querendo levá-los a lembrar que assim que creram em Jesus, eles enfrentaram batalhas acirradas e árduas, mas eles foram vitoriosos até agora no Senhor. E isso era para que eles tivessem mais coragem ainda. Sabe quando você enfrenta certas dificuldades profissionais e você vence, aí vem um outro desafio profissional semelhante, mas um pouco maior, você diz, se eu conseguir no anterior, eu vou conseguir nesse também. E eu embarco, você vai com toda a força, como se você dissesse, eu tive experiência, vi que dou conta, então agora eu posso ir mais, e mais, e mais. Tem alguns que se lascam com isso. Desculpe a expressão, mas é exatamente isso. Na vida cristã, todas as vezes que eu entendo que eu posso ser mais e mais e mais, por causa das minhas forças, eu vou perder. Nós só somos vencedores por causa da graça de Deus. Nós só somos vencedores nessa batalha porque Deus é por nós. E nós devemos lembrar que as vitórias que tivemos até hoje como cristãos, é porque Deus nos trouxe até aqui. E isso deve trazer para nós alegria, e deve trazer para nós disposição de vivermos ainda mais em fidelidade na presença de Deus. O que eles sofreram? Olha só, eles suportaram uma grande luta de aflições, de muitas e variadas aflições unidas contra eles. Eles foram afligidos em si mesmos, o texto diz isso.
que eles sofreram neles mesmos, no corpo deles, na vida deles, no dia a dia deles. Eles foram feitos de objeto de observação, de espetáculo para o mundo, diz o texto. E para os anjos e para os homens. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos 2 Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 4, ele diz que os crentes são colocados como espetáculo para o mundo, para divertimento do mundo. Sabe do que ele estava lembrando? Daqueles crentes que eram levados para Roma. E eles eram colocados naqueles lugares de batalha contra homens totalmente trajados e preparados, fortes, e que aprendiam a usar todas aquelas armas. E eles deviam entrar naquele lugar e eles tinham que lutar. E as pessoas que estavam assistindo entendiam que aquilo era um espetáculo. E o espetáculo era ver aqueles cristãos serem mortos. Ou por esses gladiadores, ou pelos animais que eram soltos e ferozes, que comiam pessoas, e que entravam ali dentro e dilaceravam a existência deles, o corpo deles, destruía-os. É a mesma linguagem que o apóstolo Paulo traz no texto bíblico. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, Paulo diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. É exatamente isso. Sabe, queridos, esses aqui no verso 33 vai nos mostrar que eles sofreram injúrias, eles foram insultados, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Então a primeira coisa que o texto diz, olha, queridos, a questão é, a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, nós sofremos. Como vocês sofreram no passado e já venceram. Mas agora ainda existe o sofrimento. E esse sofrimento tem a ver conosco mesmo, com a nossa vida. As pessoas estão observando, querendo ver uma oportunidade para te dizer: ei, que crentinho frouxo é esse? Que crentinho inadequado é esse? Que fé absurda é essa que você tem? O apóstolo Paulo diz: puxa, a gente foi colocado como em último lugar e como se fôssemos escória. Amados, nós os cristãos, nós devemos valorizar a nossa reputação, como cristãos. Porque a nossa dignidade, o valor que nós temos, está em jogo. A fé que nós temos está em jogo. O testemunho do Evangelho está em jogo. Isso torna a reprovação uma grande aflição para nós. Quando nós somos cristãos e não vivemos como cristãos, e somos reprovados no teste da fé, diante das dificuldades da vida, desonrando ao Senhor, desobedecendo muitas vezes deliberadamente, nós estamos acabando com aquilo que é a reputação da fé cristã e do Deus que nós dizemos que amamos. Eles foram afligidos em suas propriedades. O texto no verso de número 34 diz que porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Olha, até mesmo as coisas de vocês foram tiradas de vocês. Hebreus capítulo 10, verso 34 diz exatamente isso. Mas eles não foram afligidos só quando as coisas aconteciam com eles. O texto diz no verso 33 que eles se tornaram coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. O que o texto está dizendo é: vocês sofreram por aquilo que aconteceu na vida de vocês, e vocês também sofreram com aquilo que aconteceu na vida dos irmãos da fé de vocês. A verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela sofre quando um dos membros sofre.
O cristão, o espírito cristão, é um espírito de simpatia, de altruísmo, não um espírito egoísta. O espírito cristão é um espírito compassivo. Ele faz com que o sofrimento de cada cristão seja o nosso próprio sofrimento. Nos leva a ter pena dos outros, compaixão uns dos outros, a visitar cada um ao outro diante da sua necessidade, a ajudar cada um ao outro quando está vivendo momentos de lutas. Os cristãos são um só corpo. Nós somos animados com um só espírito. Deus, na sua bondade, nos dá o privilégio que, se um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem com ele. E o texto diz: vocês sofreram coisas individuais, mas no corpo de Cristo, naquela época, ele está dizendo, e quando você via os irmãos sofrendo, vocês sofriam também. Nossa, o vizinho da esquina que é crente, membro da igreja que senta lá no segundo B, na segunda fileira da esquerda, na quarta cadeira, a igreja é cheia. Ele foi preso e levado para sofrer lá martírio. Diz o texto que eles sofriam por aquele irmão. Aquilo angustiava eles. E quando alguém passava necessidades, eles cuidavam uns dos outros. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz que a vida da igreja no início eles vendiam as suas propriedades e eles ajudavam uns aos outros e eles tinham tudo em comum. Eles zelavam uns pelos outros. Nós, amados, devemos reconhecer com gratidão a compaixão que os nossos amigos, irmãos, cristãos, têm demonstrado por nós em nossas aflições. E isso tem que nos ajudar a perseverar na vida cristã. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12 da sua carta aos Romanos, no verso 15, ele diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Isso nos fortalece, irmãos. E cuidado para que você não se engane com aquela vanglória ilusória, crendo de que já alcançamos o alvo, ou que não tem nenhuma necessidade de incentivos por parte de outras pessoas, de outros irmãos. Não existe isso. A palavra do Senhor diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. A ideia ali é de suportar o que está pesado na vida do outro. Aquilo não é meu, eu não estou sofrendo. Não sou eu que estou sofrendo aquilo, aquela dificuldade. Mas o texto diz, como cristão, eu vou ali e digo, me dá um dos lados aí desse negócio para eu carregar, porque está muito pesado para você. Ou me dá aí porque você já está cansado demais e eu vou carregar isso por você. Nós devemos ter muito cuidado para não sermos arrogantes a ponto de desprezarmos a nossa necessidade dos nossos irmãos. Ou de que estamos num patamar tão alto que nós não podemos nos rebaixar para aqueles que estão num patamar menor. Tudo isso está sendo dito aqui nesse texto para gerar nos irmãos a percepção de que eles devem perseverar na vida cristã. Por quê? Porque Deus é quem está dando para eles as vitórias. Já deu no passado. Tem promovido pessoas para andar com eles. Ele diz, vocês até mesmo estão com alegria. Se tiverem que perder alguma coisa porque você é um cristão, diz o texto, até com alegria você tem isso dentro do seu coração. Eu não tenho muita alegria com sofrimento. Você tem? A grande pergunta é como eu entendo o sofrimento na minha vida. Eles tinham sido
poderosamente apoiados em seus sofrimentos anteriores. Deus tinha apoiado eles, tinha cuidado deles. Eles suportaram seus sofrimentos pacientemente. Mas não apenas isso. Teve mais. Diz o texto que alegremente receberam isso de Deus como um favor e uma honra dado a eles, que deveriam ser considerados dignos de sofrer opróbrio pelo nome de Cristo. E aqui talvez seja uma das grandes dificuldades que nós tenhamos. Diz nos sentir felizes por estar sofrendo humilhação e muitas outras coisas, porque nós amamos a Cristo, porque nós servimos a Cristo, porque nós reconhecemos a graça de Cristo na nossa vida, porque nós sabemos que o que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que nós temos aqui agora. É isso que o texto está dizendo. Deus pode fortalecer a nós, o seu povo sofredor, com todo o poder no homem interior, aqui dentro, para que nós possamos ter paciência, para que nós possamos ter perseverança, para que nós possamos ter um longo ânimo, uma longanimidade, e isso com alegria. Deus pode fazer isso. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 11, diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. E ele termina com alegria. Queridos, o verdadeiro servo de Deus, ele tem uma redefinição de alegria na sua mente e no seu coração. Nós vivemos num mundo onde alegria significa ter e não ser. Nós vivemos num mundo onde a alegria é produzida pelo pecado. E para nós, a alegria é a santidade. A alegria para o homem é ele mesmo. E as suas alegrias desenvolvidas por ele mesmo, no seu egoísmo, nas suas satisfações. A nossa alegria como povo de Deus é honrar a Deus e viver para glorificar o Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz que isso exige perseverança, longanimidade, porque isso desemboca na alegria. É por isso que nós entendemos o apóstolo Paulo e Silas presos, porque haviam pregado o evangelho, e eles foram presos, maltratados, chicoteados, estavam com as costas certamente em carne viva, e eles estão lá dentro da cela deles, e a Escritura diz que ali eles cantavam louvores a Deus, eles adoravam ao Senhor, e todos aqueles que estavam presos junto com eles, ouviam e ficavam perguntando como pode o indivíduo ter sofrido tanto por causa desse Deus que eles pregou. Foi o mesmo Deus que deixou eles virem aqui, estarem presos e machucados, e agora eles louvam e louvam e louvam e louvam, e eles não entendiam isso. E acontece algo especial, e as trancas são abertas com um terremoto que Deus promove, e eles não saem do lugar. E aquele carcereiro que tinha a obrigação de cuidar daqueles soldados, daqueles presos, ele tinha uma responsabilidade que se alguém fugisse da cadeia durante o turno dele, ele era morto. E diz o texto que aquele homem estava pronto para tirar a sua própria vida. E Paulo diz: não tire a sua vida. Estamos todos aqui. E aquele homem entendeu que aqueles, Paulo e Silas, eram servos de Deus. E ele faz a pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo, para ser como vocês, para terem essa alegria? Crê no Senhor Jesus, diz Paulo, e será salvo tu e toda a tua casa. Querido,
A alegre perseverança de um cristão tem o padrão de Deus e não o padrão do mundo. E eu preciso me lembrar de tudo aquilo que Deus já fez até aqui. Certos de que Deus cuidou de nós até aqui. E o mesmo Deus há de cuidar de nós até o fim. Que isso seja motivação suficiente para que nós possamos ser perseverantes na vida cristã e na fidelidade ao nosso Deus. E foi assim que o autor de Hebreus começou a tratar esses amados. Primeiro, advertindo-os e dizendo: olha, vocês não esperem coisa boa com essa atitude de vocês, tendo pecados deliberados depois de ter crido em Jesus. Deus vai punir vocês. E logo depois ele diz: sabe o que vocês têm que fazer? Lembre de quem é Deus, tudo que Ele te deu, tudo que Ele já fez, como Ele cuida de você, e que a verdadeira alegria é o Senhor. É isso que Ele está ensinando, Ele está incentivando aquelas pessoas. Lembre-se, amado irmão e amada irmã, da fidelidade de Deus no passado, para enfrentar os desafios do presente. Lembre sempre de tudo que Deus já fez na sua vida e está fazendo, para que você possa enfrentar os desafios de hoje. Persevere com os olhos fixos nas promessas de Deus, para que você possa, vivendo em fé, viver o futuro que Deus tem reservado para você, como um servo fiel e justo. Não aos seus olhos, nem aos olhos do mundo, mas fiel e justo, diante dos olhos de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Ó Deus, eu imploro em nome de Jesus, para que o Senhor tenha misericórdia e que esteja nos ensinando a viver essa alegria e perseverança que o autor de Hebreus nos ensinou. Ó Deus, são palavras de incentivo, que nos faz olhar para tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Ó Deus, tantas coisas nós não compreendemos, mas uma coisa nós podemos falar com alegria: o Senhor nos trouxe até aqui e sustentou a nossa fé. E eu quero pedir em nome de Jesus para que o Senhor esteja nos fortalecendo, para que possamos viver amanhã de maneira digna, diante das promessas que o Senhor tem feito na Tua Palavra, para que possamos experimentá-las todas, porque sabemos que o Senhor é fiel. Cuida de nós, ó Pai. Nos dê uma semana cheia da Tua presença. E faça com que essa palavra permaneça no nosso coração e na nossa mente durante os dias dessa semana. Para que ao meditando nisso, ó Pai, possamos crescer em Ti. Em nome de Jesus é que te pedimos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, ó Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de vós hoje e para todos sempre. Amém.